Você quer criar imagens ultra realistas em 2025 sem gastar um único centavo? Se sim, veja esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo como você vai fazer para você criar suas imagens ultra realistas utilizando IA. Então vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo como isso funciona. Pessoal, o primeiro passo para que vocês consigam criar o podcast de vocês feito com inteligência artificial é vocês utilizarem esse prompt aqui para que a inteligência artificial ela consiga daí ela própria gerar o que vai ser dito no podcast, né? Tipo o enredo do podcast. Então vocês vão ver na prática como isso funciona. Então, por exemplo, aqui está o prompt e aqui você vai falar o tema do podcast, vai falar o tom, como ele pode ser. Então vamos supor que a gente vai fazer um tema aqui de um podcast. Vamos supor aqui. Vamos pensar um tema bem interessante que eu gosto bastante. Vamos ver. O tema do podcast vai ser sobre, vamos ver. É, como ter uma liderança. Calma. Aí tá certo. Bom, enfim. Como ter uma liderança correta com a minha equipe de trabalho. Por exemplo, vai ser só um exemplo, né? Então, vai criar o roteiro, né, para um podcast sobre o tema. Vai ser esse o tema do podcast. Daí vocês podem preencher com o que vocês querem. Eu vou deixar esse prompt aqui na descrição do vídeo ou nos comentários. Aqui vocês vão poder falar o tom do podcast, tá? Então, eu vou falar que vai ser um tema, um tom no caso, é, questionador e maduro. Questionador e maduro, por exemplo. Daí aqui tá todo o coisa, o prompt. E aqui eu coloquei as duas personalidades do podcast, que vai ser a do Flow, do Monark, e também do Igor 3K, né? Vocês vão poder daí colocar alguma outra personalidade, enfim, aqui no apresentador vocês podem criar a personalidade que vocês querem. Eu vou deixar aqui do Monark, do Flow e do Igor, como eu coloquei no prompt. Vocês podem trocar daí como que vai ser a personalidade de cada um, né? Então, coloquei aqui o prompt e ele vai gerar pra gente o roteiro, ó. Ó, é bem isso mesmo. Monark, espontâneo, provocador, faz perguntas incômodas, traz visão. Exatamente. Ponderado, pior que é mesmo. Busca profundidade, sim. Estruturar melhor os pensamentos e voltar ao foco. É, pior que é bem isso. Cara, tá muito bom. Ó, e tá vendo? Cara, muito bom, mano. Muito bom. Muito bom mesmo. Ó, então tá aqui, ó. Introdução. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Cara, muito bom. Enfim, ele gerou aqui o escopo, né? Do roteiro do nosso podcast, tá bom? Eu vou pegar esse roteiro inteiro aqui, que foi gerado, tá bom? Daí, é claro, vocês vão poder daí falar para a inteligência artificial gerar um roteiro maior, com mais tópicos, né? Vou pegar isso aqui somente como exemplo, né? O que gerou, e vou para essa ferramenta aqui incrível, cara. Notebook LLM. Mano, essa ferramenta aqui é incrível, pessoal. Vocês vão ver na prática. Então vocês vão aqui, vão procurar aqui no Google, por exemplo, Notebook LLM. Vou clicar aqui no primeiro link. Vou fazer a conta de vocês aqui e vão criar um novo. Vão criar um novo, tá? E daí com isso, vocês vão pegar e vão vir aqui, vai estar aqui com essa primeira fonte. Vocês vão colocar texto copiado. Vocês vão inserir aqui o texto que vocês fizeram, né? Do vocês não, né? Que vocês pegaram da inteligência artificial. Vão clicar em inserir, tá? O texto aqui foi colado. E pessoal, agora vem a mágica. Agora vem a coisa que é maravilhosa. Essa ferramenta vai ser capaz de gerar um podcast, entende? Com duas vozes de inteligência artificial feitas de forma, porra, muito rápida. Vocês vão ver que é muito rápido. E vai ser uma coisa boa, cara. Vocês vão ver que é muito bem feito. Então, em base desse podcast que a gente pegou aqui, né, que a gente criou aqui,
né? Em cima desse roteiro, a gente vai botar esse roteiro aqui, entende? Então a gente pegou e colocou o texto colado nesse roteiro e vamos gerar conversa. Ó, então, velho, incrível. Vocês vão ver como que é isso daqui, velho. É muito bom mesmo, tá? Daí quando tiver pronto eu volto com vocês. Pessoal, voltei aqui e saca só, mano, como ficou o resultado desse podcast feito por inteligência artificial. Saca só. Olá! Hoje vamos dar uma olhada num tema que, bom, tá sempre em pauta: liderança. O que faz um líder ser eficaz e autêntico, né, no trabalho. Mas sem aquela coisa muito teórica, olhando mais para a prática mesmo. Exato. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando nos trechos de um material que vamos chamar aqui de texto colado. E ele já começa, assim, desafiando aquela imagem meio, sabe, meio heróica do líder. Aquela que nem sempre bate com a realidade, né? Pois é, a realidade que é bem mais complexa na gestão de pessoas. Achei interessante que o texto já aponta essa diferença. Ele sugere que liderar de verdade tem mais a ver com servir a equipe, sabe? Ter uma clareza muito bem trabalhada nos objetivos e, olha, isso é crucial. Ser coerente. O que se fala e o que se faz. Uhum. E o texto parece até lamentar um pouco que certos erros de liderança ficam se repetindo, né? Sim, ele toca nesse ponto, nessa repetição de padrões que não funcionam. E é por isso que o nosso foco aqui é tentar entender o que esse texto define como liderança correta. Correta não no sentido de perfeita, imagino. Não, de jeito nenhum. Mas no sentido de equilíbrio, de comunicação que seja genuína e algo que o texto bate bastante na tecla, a diferença entre autoridade e autoritarismo, que é sutil, mas faz toda a diferença. E antes mesmo de falar sobre guiar os outros, o texto puxa uma questão anterior, que é o preparo emocional do próprio líder. Fala de gente que mal consegue lidar com as próprias inseguranças. Fiquei pensando, como que essa instabilidade interna, segundo o texto, Pessoal, vocês viram isso, cara? Meu Deus, eu achei muito incrível porque é uma coisa que é natural. Pra mim parece uma conversa real, sabe? Não parece que é uma coisa forçada. E é claro, isso daqui tá no começo ainda, vai melhorar muito. Mas vocês conseguiram perceber o quão incrível isso é? O roteiro foi tudo feito por inteligência artificial. As vozes foram todos feitos por inteligência artificial. E o melhor de tudo, isso aqui foi muito fácil de fazer. Foi com poucos cliques a gente fez isso daqui. Entende? A gente não precisou ir em alguma outra ferramenta. Tipo assim, foi muito bom. Não foi uma coisa com gambiarra, sabe? Foi uma coisa muito assertiva. Entende? Isso que eu achei interessante. E daí o bom, que pra gente pegar, a gente baixar isso é bem fácil. Só clicar em baixar, pronto. No olá, nosso computador, hoje vamos dar o uma áudio. olhada num tema. E daí com isso, pessoal, é só subir no Spotify, no YouTube, no iCloud, enfim, onde vocês quiserem. Se quiserem somente subir o arquivo, tá tranquilo. Mas se vocês quiserem, por exemplo, subir no YouTube, por exemplo, recomendo que vocês entrem aqui no CapCut, por exemplo. Tá abrindo aqui o CapCut. Daí se vocês querem ter o podcast com algum vídeo mesmo, né, algum vídeo, daí vocês pegam e entram aqui no CapCut. Só esperar carregar um pouquinho. Daí vocês selecionam a foto de vocês, a foto que vocês querem que tenha no podcast. Selecionei aqui uma aleatória, né, por exemplo, só para exemplo. E selecionei aqui a foto do podcast, que vai, por exemplo, se eu quisesse para o YouTube. E vou selecionar aqui o áudio que eu quero, né. Vim aqui em áudio, tá? Daí a gente vai adicionar esse áudio aqui, para que esse áudio a gente consiga exportar. Ó. A gente vem aqui em import. Vamos clicar aqui no áudio que a gente acabou de baixar. Olá, hoje subir vamos esse dar uma áudio. olhada num tema. Pronto. Somente isso. A gente sobe aqui a imagem. A gente pode arrastar essa imagem até o final do vídeo. E pronto, cara. Olá, hoje vamos dar uma olhada num tema que, bom, tá sempre em pauta: liderança. O que faz um líder ser eficaz e autêntico, né, no trabalho. Mas sem aquela coisa muito teórica, olhando mais para a prática mesmo.
Exato. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando nos trechos de um material que vamos chamar aqui de texto colado. E ele já começa, assim, desafiando aquela imagem meio, sabe, meio heróica do líder. Aquela que nem sempre bate com a realidade, né? Pois é, a realidade que é bem mais complexa na gestão de pessoas. Achei interessante que o texto já aponta essa diferença. Ele sugere que liderar de verdade tem mais a ver com servir a equipe. Tá vendo? Tipo assim, daí vai tocar o áudio inteiro, que foi feito por inteligência artificial. Vocês podem subir uma imagem aqui do podcast de vocês, daí vocês podem fazer o banner de vocês feito pelo Canva, enfim. Só clicar em Export e baixar o vídeo, exportar. Pronto. Somente isso. Cara, muito fácil, muito rápido, muito simples, tá? Então é somente isso, pessoal. Vocês sobem daí no YouTube, no Spotify, enfim, para vocês subirem o podcast de vocês. Eu creio que vocês devem saber como que é. Para vocês eu creio que não é difícil, tá? Então é isso, pessoal. É somente isso. Vocês precisam somente fazer isso que eu expliquei, tá? Então, pessoal, no mais é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha agregado muito valor para vocês. Se de fato eu conseguir ajudar vocês, eu peço que vocês deixem um like como forma de agradecimento, tá? E é isso, pessoal. Eu sou o Guto e esses são os meus pensamentos.